Olá, esse é o podcast do professor Leonardo Campos sobre literatura e cultura contemporânea. Eu sou Emerson Miranda, jornalista que dividirá a empreitada de aprendizado com Tainá Ribeiro. Tudo bem, Tainá? O tema de hoje é o período chamado Humanismo. Conta para o nosso ouvinte como será a nossa empreitada de hoje. Obrigada, Emerson. Nessa edição, o humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou entre o trovadorismo e o renascimento. Como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu a ideais filosóficos, morais e estéticos que valorizavam o ser humano. Por volta do século XIV, ou Baixa Idade Média na Europa Ocidental, ocorreram mudanças sociais e econômicas profundas que contribuíram para o surgimento de novas formas de pensar. Essas modificações do modo de pensar não aconteceram de uma hora para outra, foram consolidando-se ao longo dos séculos anteriores até concretizarem-se em uma nova mentalidade e nova cultura. Assim, essas novas formas de pensar influenciaram a economia, a organização do poder e a produção artística. É com você, Emerson. Com a decadência do feudalismo, surgiu uma nova classe social, a burguesia, o que contribuiu para o surgimento de cidades e também para a emigração do campo para a cidade. Os burgueses agora competiam com a nobreza pelo poder econômico e social. Além do surgimento da burguesia, outras mudanças marcaram esse período na Europa, entre elas a expansão marítima, o desenvolvimento do comércio, o surgimento de pequenas indústrias, entre outros, e todas essas transformações foram desenvolvidas pelos humanistas. Assim, lentamente, a mentalidade medieval foi sendo deixada no passado daquela sociedade. Tainá, fala mais sobre o contexto histórico para o nosso ouvinte. A nova organização social trouxe consequências para o povo, que era acostumado à servidão e, portanto, não tinha nenhum estudo nem qualificação profissional para atender às exigências comerciais que se consolidavam. Com isso, esse foi um período de muita fome e doenças. A epidemia da peste bubônica, conhecida como peste negra, por exemplo, dizimou 1/3 da população da Europa. Outro fator relevante dessa nova constituição social foi a mudança do poder descentralizado que era executado em cada feudo pelo seu nobre responsável, para um poder centralizado nas mãos do rei, ou seja, um momento político chamado de absolutismo. Além disso, a hegemonia da igreja foi quebrada e sua influência sobre a sociedade, o modo de pensar, de viver e a influência nas artes passou a ser criticada, inclusive pelos seus seguidores. Esse rompimento com a igreja influenciou diretamente o modo de expressão da sociedade ascendente desse período, bem como sua relação com a espiritualidade. Professor Leonardo, o humanismo traz em seu contexto histórico uma mudança no pensamento religioso. Explica para o nosso ouvinte esse panorama. Veja só, durante muito tempo a Igreja Católica exerceu um domínio, influência sobre a sociedade, sobre o modo de pensar. Então, neste período, a gente tinha a visão teocêntrica, ou seja, Deus, a ideia de Deus no centro das preocupações humanas, no centro de todas as coisas. E aí a gente vai começar a ter uma mudança para uma postura de pensamento antropocêntrica, ou seja, um homem, a figura do homem, da humanidade, no caso, no centro das realizações do universo humano. Então é um momento de transição. A gente tem características dos modelos medievais, mas e uma tensão entre essas duas visões. O teocêntrico e o antropocêntrico vai ficar aí num contraste durante algum tempo. Vai fazendo um resgate também dos ideais das culturas greco-romanas da antiguidade, resgate de culturas pagãs, e que isso vai se fortalecer posteriormente com o Renascimento. Eu acho O Nome da Rosa um filme interessantíssimo, além de discutir metodologia da pesquisa científica, o método indutivo, dedutivo. É um filme que nos permite vislumbrar, se contemplar mais ou menos uma reflexão sobre o que foi esse período.
Dentre as principais características culturais deste período, temos a transição do teocentrismo para o antropocentrismo, o cientificismo, a racionalidade, a retomada do modelo clássico das culturas da antiguidade, a busca da beleza e da perfeição, a valorização do corpo humano e das emoções. Professor Leonardo, explica para o nosso ouvinte cada uma destas características. Olá, Emerson. Olá, Tainá. Vejamos então, o antropocentrismo. No movimento anterior, o trovadorismo, a divindade era algo considerado sagrado, a ser respeitado. Então era um momento de predominância do teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Com o humanismo você vai ter o homem como centro do universo, o idealizador do seu próprio destino. A questão do racionalismo está ligada à questão das posturas éticas do pensamento humanista, Foge, é uma fuga da religiosidade, daquilo que era atribuído ao divino, e as coisas passam a ser questionadas mais pela questão científica, pensamento racional. Por meio dessa racionalidade, esses intelectuais, escritores, eles buscavam o quê? Compreender os fenômenos da vida. Se opunham aos que era sobrenatural. Eles buscavam assim uma explicação mais palpável das coisas. A fé não explicava mais tudo. Era preciso recorrer aí ao pensamento, ao cientificismo, que está ligado ao afastamento da humanidade em relação aos dogmas da Igreja Católica. Então nesse período aí você teve um desenvolvimento da matemática, da física, da medicina. Foi um período de predominância do pensamento científico, com experimentos, a busca pelo empirismo. Nesse processo de experimentação, esses humanistas eles buscavam respostas que antes eram deixadas de lado, pois eram atribuídas aos dogmas, aos ditames da igreja. A igreja dizia que tudo era provocado por uma divindade, que tinha um propósito, que não deveria ser questionado. Então você vai ter aí essa mudança, essa transição, digamos assim. Aí tem essa ideia do corpo, da beleza, da coisa apolínea, a valorização do corpo, das emoções. Leonardo da Vinci foi um pintor, um inventor, inclusive, que vai ser um símbolo, vai ser utilizado como um símbolo do homem vitruviano, por exemplo, vai ser um símbolo das características do humanismo, que é essa ideia do homem no centro de todas as coisas. E foi um período também importante a gente destacar, tem essa questão do sentimento do ser humano começar a vir à tona, era uma época de valorização de debates, de contraste entre opiniões divergentes. Foi a época do surgimento da burguesia, como vocês já falaram, a busca da beleza, da perfeição. Você tem a descentralização do conhecimento. A igreja então vai perdendo esse monopólio, E foi a época também importante destacar, que o desenvolvimento da imprensa, que vai mudar aí a questão da circulação do conhecimento. Poesia palaciana, prosa e teatro. Como se expandiu cada uma dessas modalidades no humanismo? As produções literárias do humanismo, elas mesclavam, faz uma mixagem, digamos assim, de características que seriam consideradas modernas e também do que era produzido no contexto medieval. Então, assim, a poesia palaciana, ela se origina das cantigas do trovadorismo, porém elas tinham uma estrutura mais elaborada, com redondilhas, ambiguidades, aliterações, assonâncias, idealismo, sensualidade, uma métrica diferente, ritmo e expressividade também. Elas não eram mais acompanhadas por música, como os trovadores faziam, mas eram recitadas dentro dos palácios para a nobreza. O Cancioneiro Geral, que tem em média 2.865, acredito, autores, foi publicado em 1516. Foi organizada pelo poeta português Garcia Rezende, E era um conjunto de poesias que tinham como temas aí costumes da corte, temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos, Na prosa, a gente tinha as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais, que são as novelas de cavalaria. Então, Fernão Lopes é considerado o pai da historiografia portuguesa. Ele fazia estudos e pesquisas historiográficas e relatava a vida dos reis de Portugal. Já na crônica ficcional, nós tínhamos uma adaptação das novelas de cavalaria do trovadorismo. Elas foram traduzidas, sofreram modificações para a realidade social da época. E a gente vai ter também um podcast exclusivo sobre essas novelas de cavalaria,
que influenciaram inclusive muito o cinema. E diferente da poesia e da prosa, nós tínhamos o teatro, que tinha um cunho mais popular, tinha um objetivo moralista e crítico também, né? Traçava críticas em relação aos comportamentos sociais da época e estavam divididos em farsas e autos. Os autos eram encenações que abordavam temáticas religiosas, como o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Lusitânia, Alto da Visitação. E as farsas eram encenações mais curtas, populares, que tinham um caráter cômico e eram baseadas em situações do cotidiano. O teatro vicentino, né? Gil Vicente, podemos dizer assim, foi o principal autor do teatro português, né? Ele trabalhava com a ideia de crítica social, o antropocentrismo, ele retratava seus personagens de maneira muito caricatural, alegórica, mas também traçava um perfil psicológico desses personagens. Tinha humor, comicidade, né? Muitas alegorias, misticismo, temas pastoris também, temas cotidianos, e também versou aí sobre temáticas profanas e religiosas. Enquanto conversávamos nos bastidores, o professor Leonardo nos contou que Gil Vicente é o seu foco quando está nas aulas sobre humanismo, o Alto da Barca do Inferno, correto, professor? Por que este autor e esta obra? Eu tenho até um texto, pessoal, sobre o Alto da Barca, né? Eu gosto sempre de produzir um texto que eu utilizo inclusive como esquema, tem uma crítica então. Então esta peça ela foi representada pela primeira vez em 1530, faz parte de uma trilogia que a crítica literária determinou como tem o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória, né? Então é basicamente uma figura que vai transportar as almas para seu destino final, né? Digamos assim, vai levar essas almas da vida material e vai avaliar inclusive, né, o comportamento dessas pessoas. Então é uma obra, uma peça que trabalha temas que nunca se esgotam, né? A cobiça, a inveja, a falta de caráter, falso moralismo, a avareza. A obra, a gente pode dizer assim, que é uma amostra do que o Gil Vicente via da sociedade lisboeta, né? Lisboa, portuguesa, no século XVI. É uma obra que trabalha com a busca das indagações do homem acerca do destino posto diante da morte. Cada personagem discute com os tripulantes das barcas, tem em mira a verificar os seus destinos. Aí a gente tem temas como a agiotagem, a gente tem o judeu, a gente tem o corregedor, o procurador, pessoas que abusavam, eram arrogantes ou eram apegadas ao dinheiro. É uma obra uma sátira, né, social. Fala também de pessoas que cometiam furtos, interesseiras, exploradoras. É uma peça moralista que tinha como, né, proposta ali fazer uma radiografia, uma análise, uma crítica aos comportamentos, digamos assim, sociais, né, daquele período ali. O que mais? Relações com pintura, eu acho que também é importante a gente pensar, né, influências do teatro espanhol também que chegaram até Gil Vicente para que ele produzisse. Então, dentre todas as produções, publicações, peças, obras que a gente pode trabalhar, em específico eu gosto muito de ficar com o Alto da Barca do Inferno para fazer essa relação contemporânea, né, com temas da nossa atualidade, e trabalho também com a Divina Comédia, que em breve será tema de um outro podcast só sobre o impacto e o legado de Dante na cultura. Interessante também a abordagem que você faz com o filme Demônio, de 2010. É uma produção trabalhada na perspectiva da literatura comparada. Conta ao nosso ouvinte sobre essa associação. Verdade, Tainá. Essa estratégia eu acho bem interessante. Não é nenhuma novidade, né? Mas eu acho que é uma alternativa de você, numa sociedade em que as pessoas cada vez mais têm menos interesse em leitura, de você aproximar histórias, né, padrões, arquétipos clássicos com a realidade contemporânea. Então eu utilizo esse filme. Ele foi produzido pelo M. Night Shyamalan, né, que é o diretor conhecido pelo Sexto Sentido, Corpo Fechado, Sinais, aqueles filmes com o famoso plot twist no desfecho, né? É uma representação muito assertiva, digamos assim, para fazer
uma leitura, né, comparada com a obra de Gil Vicente, né, especialmente o Alto da Barca do Inferno, pelo roteiro, pelo texto, pela proposta narrativa, né, que traz uma perspectiva cristã. São personagens, né, que estão a caminho, né, no seu cotidiano para cumprir as suas tarefas do dia, e eles ficam todos enclausurados no elevador. E dentro desse elevador, um a um, né, cada um deles começa a morrer. E um deles ali, né, é a representação, está com a representação física do diabo, né? Então, assim, ele é o diabo que vem buscar essas almas, né? Que vem buscar essas pessoas que cometeram determinados erros em suas vidas. Então, o filme trabalha com uma ótica moralista, né? Eu utilizo muito também nas aulas quando eu quero trabalhar com educação para o trânsito, porque no desfecho da história a gente vai descobrir que o único sobrevivente, né, vai ser a pessoa que cometeu um crime, que foi se envolveu num acidente, não prestou socorro para a vítima, e essa pessoa guarda essa culpa durante a sua vida toda. A gente vai ter um detetive que vai ficar investigando durante o filme inteiro os motivos daquelas 5 pessoas estarem ali, né? Por que aquelas pessoas estão ali? O que liga ali uma com a outra? É um filme bem interessante, bem dinâmico, relativamente violento, mas eu acho que dá, sim, pra gente trabalhar na sala de aula com uma perspectiva comparada, fazendo associações, se não for o filme inteiro, mas pelo menos, sabe, passar um trecho, porque eu acho que é uma proposta interessante. Você permite que o estudante faça reflexões e que eles tenham a possibilidade de compreender o que muita gente ainda não acredita, né, ou não entende, que você pode, num momento de diletante, num momento de entretenimento, você pode estar ali fazendo uma reflexão também filosófica importante. Então, uma coisa não está dissociada da outra. Agora é com você, Emerson. Pessoal, nossas dicas já tradicionais. Faça mapas mentais, mantenha sua rotina de estudos organizada, assista aos filmes e documentários associativos e busquem resolver questões de provas anteriores para testar os seus conhecimentos. Até a próxima! E esse foi o podcast do professor Leonardo Campos sobre humanismo na literatura e na cultura. Aos ouvintes, bons estudos e até a próxima edição. Combinado?